Fabiano Baldasso detona Renato Gaúcho e eu peço teu like, a tua inscrição e um comentário. Você quer a demissão do Renato ou você prefere a continuidade dele? Comenta aqui embaixo e vamos ver o que o Baldasso falou. Não vai ter golpe. Nós, colorados, Renato, tá enganado. Nós não queremos que tu vá embora. Nós não queremos que tu vá embora. Outra coisa que eu queria dizer aqui, Weber. Um grande abraço. Mandei o WhatsApp para ele hoje. Trabalhei décadas com ele, que é o José Alberto Andrade, que é o repórter que ontem mijou o Renato da cabeça aos pés. Mijou o Renato de ponta a ponta ontem, o Zé Alberto Andrade. E o Renato ficou pianinho ouvindo. Não é só porque o Zé, né, Jairo? Tu que conhece bastante isso. Não é só porque o Zé Alberto é muito bom. É porque o Zé Alberto tem tamanho. Tá? O Zé Alberto Andrade é um dos maiores repórteres da história desse estado. Então, evidentemente que quando ele fala, é diferente do que chegar um guri novo e ir lá dar uma mijada no Renato. Eu entendo isso também. O Zé Alberto tem tamanho para fazer isso. Mas ele foi corajoso, preciso e cirúrgico. Mijou o Renato da cabeça aos pés. Foi a coisa mais... Cara, a entrevista do Renato ontem, eu vou dizer uma coisa pra você, não precisa nem do ativo. Não precisa nem do ativo. A minha excitação vendo eles fazendo aquilo ontem, pelo amor de Deus, o Renato só me dá alegrias. O Renato só me dá alegrias. E ele elogiando o Roger Baldasso. Pois é, né? E outra coisa, quem é da imprensa que acabou com o Roger quando o Roger veio pro Inter? Não vi ninguém da imprensa fazer isso, que tava fazendo isso, era alguma parte da torcida do Inter aqui. Isso sim. Que o Roger é gremista, que não sei o que e tal. Todo mundo da imprensa acha o Roger um bom treinador. Eu não conheço alguém da imprensa que acha que o Roger será um mau treinador. Né? Não, tem alguns amantes do Cudê que acham isso. Tem alguns amantes do Cudê que acham isso, né? Deixa pra lá. Vambora. O Jário estava inscrito para falar. É que tu estava falando do Grêmio, eu queria te fazer uma pergunta, até porque a gente está falando também de SAFs e falando dos contratos de televisionamento e SAF, né? Que é uma coisa importante a se falar. Eu queria te fazer uma pergunta, tu que sabe, entende de tudo um pouco. O Grêmio é a primeiro time que não é SAF no mundo que tem um dono? É verdade, né? O Grêmio foi adquirido pelo Renato. O Grêmio é uma SAF. O Renato é o dono do Grêmio. É verdade. Cara, que loucura. O desequilíbrio emocional. Sabe o que o Renato tá me parecendo? O Renato tá me parecendo o velho rabugento. Tem uma coisa na profissão que vai demorar muito tempo para vocês, espero que para mim também, que é aquele momento em que tu tem que saber a hora de parar. Tem gente que segue adiante em todas as carreiras quando já é para ter parado. Do tipo assim, ó, tu já tá fazendo hora extra aqui, meu. Para, te aposenta. O Renato tá me dando essa impressão. Que o Renato tá passando da hora de parar. Ele falou sobre isso na coletiva ontem, que talvez ele pare e tal. O Renato não aguenta mais. O Renato não consegue ouvir a pergunta de um repórter. O Renato não fala, não responde o que perguntam pra ele. O Renato tá de saco cheio. E aí virou um velho rabugento e mal educado. Um velho rabugento e mal educado. O Renato... Oi? Esse ano o Renato envelheceu 10 anos, pode ver. Envelheceu. A feição dele, ele envelheceu. Ele tá envelhecido. Então, Renato, meu querido Renato, para. Vai jogar futevôlei, velho. Tu tem dinheiro pra 30 gerações da tua vida. Tu mora num apartamento na praia de Ipanema, em cima do posto 9 da praia de Ipanema. Vai jogar futevôlei, velho. Se tu não aguenta mais, larga, velho. Larga, não fica enchendo o saco de todo mundo. Vai, Monique. O Grêmio perdeu, tô tirando sarro, adoro quando o Grêmio perde, acho que o Grêmio volta a correr risco de rebaixamento e tal. Mas eu quero analisar jornalisticamente o que fez o Renato e o que vem fazendo o Renato. Este velho rabugento. O Renato perdeu a noção. Ontem na entrevista coletiva, primeiro que ele é muito inteligente, ele fez o que ele sempre faz, ele fugiu de todas as questões sobre a incompetência do seu trabalho. Mas ele foi extremamente, de novo, agressivo, atirando para todos os lados, responsabilizando a imprensa por muita coisa. Ele vai armado para todas as coletivas, tratando a imprensa como inimiga, generalizando. Sabe, aquela coisa, a imprensa pode ser criticada? Pode. Só que o Renato ultrapassa todos os níveis aceitáveis. Ontem o Renato chegou a dizer que criticam ele porque a imprensa é colorada e que é a saída dele do Grêmio. Em primeiro lugar, Renato, os colorados querem que tu fique no Grêmio. Começa por aí. Então, assim, absurdos do absurdo do absurdo. Zé Alberto Andrade, repórter da Rádio Gaúcho, foi muito bem, colocando para ele a absoluta falta de noção que ele anda tendo. Então, assim, que coisa feia isso.
O Renato é tão respeitado por todos, até por colorados, né, pela história dele no Rio Grande do Sul. É melancólica e constrangedora o seu final de passagem no Grêmio e o seu fim de carreira. Aliás, o fim de carreira pode ser utilizado neste caso até de forma pejorativa. É muito fim de carreira o que o Renato está fazendo. Eu quero saber a sua opinião. Você quer a permanência de Renato? Você quer a demissão dele? Você quer que ele fique até o final do ano? Ou você quer que ele seja demitido agora mesmo? Eu acho que assim, ó, se for para demitir o Renato, a gente tem que trazer um técnico bala. Não adianta apostas. Não adianta um Thiago Nunes da vida. A gente precisa de um Luiz Castro, o próprio Tite, que tá se inviabilizando no Flamengo, seria uma boa pedida. A gente precisa de um técnico competente, porque a gente sabe que uma aposta seria um risco tremendo. Mas não venha falar que o Renato deu mais alegrias do que tristezas para vocês, porque isso não é verdade. O Renato deu uma dor de cabeça ao Inter tremenda. Inclusive, enquanto ele esteve aqui, nesses últimos anos, o Inter nunca ganhou nada. Nem Campeonato Gaúcho. Então, respeitem. Apenas respeite o ídolo. Ele pode ser demitido, mas continua sendo o ídolo do Grêmio. E você sofreu muito com ele.